Coisa referente a esse estudo que o senhor ministrou aqui para nós na terça, no domingo. No domingo a gente tem mais pessoas, é o culto da família, e é algo tão importante, mas tão importante de nós sabermos, conhecermos. Então, eu queria aqui nessa noite, em poucos minutos, trazer algumas verdades, rapidamente, algumas verdades sobre a existência do inferno. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós podemos colocar de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19, que fala assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos. Diga, no Hades. Mais uma vez, no Hades. Ok. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre nós. Já temos te louvado, já temos adorado ao Senhor, já temos te prestado o nosso culto esta noite. E agora, Senhor, te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos receber o ensino da tua palavra, para que possamos receber as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Nós assim pedimos a tua ajuda, a tua cooperação esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. É interessante o como nós nos preparamos para tudo nessa vida. Nós nos preparamos para casar. Os noivos começam os preparativos do casamento. Vão preparar um enxoval, vão preparar a festa, o local onde vão morar. Existe uma preparação para o período do casamento. As pessoas se preparam para entrar no mercado de trabalho. As pessoas, elas não se preocupam. Elas não se preparam para morrer. E a morte, ela é uma realidade. É interessante. Veja bem isso que eu vou falar. Morrer faz parte da vida. Morrer é algo comum à vida.
A única certeza que temos na vida, diz um ditado, é que um dia todos vamos morrer. Só que é interessante o como as pessoas, elas se chocam. O como as pessoas, elas ficam chocadas quando acontece uma morte. Ele estava mal. É natural que a gente fique com a perda de uma pessoa querida. Mas a grande verdade é, primeiro, que todos nós estamos sujeitos à morte. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora. O que vai acontecer com alguém da sua família, nós não sabemos. Porém a morte, ela vem, ela não manda recado, ela não manda um WhatsApp dizendo que está chegando, ela não toca a campainha, ela simplesmente chega, mais cedo ou mais tarde. A pergunta é, será que nós estamos preparados para encarar a morte? Será que estamos de fato preparados se a morte chegar na nossa casa, na nossa porta, na nossa vida? Morrer é algo comum. Todos os dias, milhares de pessoas morrem no país. Todos os dias. Eu estava vindo de manhã para a escola bíblica. E aí peguei aqui a Avenida Bacabal e ia vindo um cortejo. Carro funerário e os carros vindo atrás, sentido ao cemitério do Morumbi. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, como serão que estão as pessoas indo para esse velório, num domingo? A questão é o seguinte, as pessoas evitam falar de morte. Ai, pastor, não fala de morte não. Ai, Jesus, eu já fico esse negócio atrai. Só que você precisa entender, nós não estamos aqui, essa igreja não está com as portas abertas. A gente não está aqui simplesmente para um clube social. Você não sai da sua casa para vir domingo à noite aqui, para passar 2 horas, 2h30, para sentar, simplesmente para cantar, para rever amigos. Nós viemos aqui, à igreja, para tratar de questões eternas. Para tratar de questões eternas. A gente não está aqui passando o tempo na igreja, brincando de céuzinho, de inferninho, não. É a sua eternidade que está em jogo. É a nossa eternidade que está em jogo. E depois que a pessoa parte para a eternidade, acabou. Não existe mais salvação. Não existe mais chance de arrependimento. O que ela fez, a maneira como ela se preparou aqui em vida, ela vai colher as consequências da sua preparação na eternidade. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, o momento de você se preparar, o momento de você se despertar para a morte é hoje. Vou te fazer uma pergunta. Se hoje você morrer, para onde vai a tua alma? Se hoje as pessoas participarem do teu culto fúnebre, se hoje ao terminar a madrugada as pessoas estarão indo para enterrar o seu corpo, aonde estará a tua alma? É interessante que Jesus foi
um dos maiores pregadores sobre o inferno. Os ensinamentos mais profundos, a realidade da existência do inferno, vem através de Jesus. Jesus, ele era categórico quando ele dizia que havia um lugar de tormento. Ele diz assim, uma certa feita: se o teu olho te escandalizar, arranca e lança ele fora. Porque é melhor você entrar na vida com um olho só do que com os dois seres lançado no inferno. E se o teu pé te escandalizar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor você entrar na vida com um pé do que com os dois. Você ser lançado no inferno, aonde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Alguém pergunta assim, pastor, não sei se você já ouviu esse tipo de pergunta. Se Deus ama tanto o ser humano, por que Deus preparou um lugar de tormento para esse ser humano? Quem já ouviu esse tipo de pergunta aqui? Se Deus ama tanto o homem que Ele criou, se Deus tem tanto amor, assim como está escrito na palavra, que Ele mandou o Filho dEle para morrer pelo homem, por que Ele preparou um lugar de sofrimento para esse homem que Ele criou? Eu vou te dar a resposta. Às vezes circulam nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, alguns vídeos de violência contra a criança. Às vezes a pessoa me manda, quando eu abro, quando eu vejo que eu já tiro dali, e mando uma mensagem para a pessoa: não me manda mais esse tipo de vídeo que eu não gosto de ver. Às vezes tem pessoas que ainda postam esse tipo de vídeo no Facebook, e aí você vai ler os comentários, as pessoas revoltadas. Precisa matar uma pessoa dessa. Essa pessoa precisa sofrer. Como é que pode fazer isso com a criança? Agora, sabe por que nós ficamos indignados quando vemos uma cena dessa? Porque nós, seres humanos, temos dentro de nós uma coisa chamada senso de justiça. Que todo aquele que pratica o mal precisa pagar pela sua prática. Que todo aquele que faz o mal para o próximo, todo aquele que pratica violência contra o próximo, todo aquele que lesa o seu próximo, aquele que faz alguma coisa mal, ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Ele não pode ficar impune. Esse é o senso de justiça que nós temos dentro de nós. Aí eu te pergunto, se nós, que somos falhos, cheios de erros, cheios de pecados, temos dentro de nós um senso de justiça que faz com que nós nos indignemos com atos errados, imagina Deus que é justo. Imagina Deus que é santo. Deus também tem um senso de justiça que faz com que Ele não suporte o pecado. E que faz com que todos aqueles que pratiquem o mal, que pratiquem o pecado, precisam ser punidos. E precisam pagar pelos seus atos errados. É por isso que existem prisões. Para que as pessoas possam pagar pelos seus erros. Deus criou um lugar onde as pessoas vão colher os seus atos. E Jesus, ele conta uma história trazendo algumas verdades. Não existe um outro sentido para a história do rico e Lázaro. Não existe uma outra finalidade para essa história que Jesus contou, que não seja ensinar verdades a respeito da vida pós-morte. Não existe sentido para essa história que não seja Jesus conta essa história para ensinar verdades a respeito
do que acontece com a alma do homem após a sua partida para a eternidade. E aí é interessante o seguinte, Jesus ele dá um detalhe, porque até o momento da morte, todo mundo sabe o que acontece. Mas após a morte, Jesus agora vai revelar. Ele fala assim: e morreu o rico, e foi sepultado. E morreu também um mendigo chamado Lázaro. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E ele fala: e no Hades. É interessante o seguinte, abriu parêntese aqui. Havia no Antigo Testamento uma grande dificuldade de se entender a respeito do inferno. Porque havia uma única palavra no hebraico para destinar ou para especificar a habitação dos mortos, que é a palavra Sheol. Então, quando se estuda o Antigo Testamento e você lê a palavra Sheol, uma hora está falando da sepultura, outra hora está falando do inferno. Mas existe uma dificuldade para discernir quando se está falando de inferno e quando se está falando de sepultura. Mas quando vem no grego, a língua grega é uma palavra rica, é um idioma rico em palavras. Por exemplo, a palavra amor, ela tem várias definições diferentes no grego. Você tem lá filéu, que é um amor, define um amor de pai para filho, o amor entre irmãos. Você tem a palavra eros, que é o amor do homem pela mulher, o amor físico, sexual. Você tem a palavra ágape, que significa o amor de Deus. Então a língua grega, ela tem para cada definição uma palavra diferente. E aí ficou mais fácil da gente entender no Novo Testamento quando se estava falando da sepultura e quando se estava se referindo do inferno. A palavra inferno é uma palavra específica chamada de Hades. Não tem como Hades aqui ser sepultura. Não tem como Hades aqui ser cemitério. Quando Jesus fala assim, olha, o rico estava no Hades, Jesus estava dizendo bem claro, ele estava no inferno. E no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormentos. O que é tormento? Tormento é um sofrimento insuportável. Tormento é uma dor que você não suporta, que você não está aguentando. E ele fala assim, no Hades, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clamando disse, Abraão, meu pai, manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O inferno é real. Se você acreditar no inferno, o inferno existe. Mas se você não acreditar no inferno, o inferno existe do mesmo jeito. E Jesus revela que lá no inferno existem alguns elementos. Fogo. Eu estou queimando, estou atormentado nesta chama. É interessante o seguinte, existem algumas doutrinas
que são ensinadas por aí fora. E quando você morre, é como se você dormisse para sempre. É chamado sono da alma. Não, fique tranquilo. Na hora que você morrer, é como se você estivesse dormindo. Você não está enxergando nada. Você não dormiu. Não é isso que Jesus falou. Pelo menos não parece isso aqui. Não parece que esse rico está dormindo. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Que lá no inferno, quem está no inferno, primeiro, tem todos os sentidos funcionando perfeitamente. Ele enxergou Lázaro. Ele falou, pai Abraão. Ele sentia tato, o fogo. Ele ouviu a resposta de Abraão. Ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo com ele. Se você tiver curiosidade, quando você chegar em casa, entre no YouTube e pesquise experiências de quase morte. Pessoas que morreram por alguns minutos e foram trazidos à vida novamente. E veja relatos de pessoas, alguns dizendo, olha, eu me deparei com uma luz, e aquela luz me puxava. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente de carro. Eu tenho um amigo que mora em São Vicente. Nesse acidente, a esposa dele faleceu. Ele ficou preso nas ferragens. E um dia eu conversando com ele, o nome dele é Wagner. Eu conversando com ele, falei, me conta como foi essa experiência. E ele foi me contando, ele disse, Paulo, quando o carro bateu comigo de frente, eu apaguei. E no momento que eu apaguei, eu vi uma luz forte. Eles eram pastores. Ele disse que viu aquela luz forte sobre ele. E o corpo dele, ele disse, o corpo dele impulsionava para ir para a luz e voltava. Fazia um movimento para ir na direção da luz e voltava. E por 3 vezes ele fez isso. E ele fala que na terceira vez ele voltou à consciência e ele estava preso dentro do carro. Com alguns ossos quebrados. E o enteado dele estava no meio da pista pedindo ajuda. A esposa morta no banco de trás. Ele contou isso para mim. Se você procurar experiências de quase morte, você vai ver pessoas relatando, dizendo assim, olha, eu estava numa sensação de queda. E havia um terror que estava pairando, estava ao meu redor. O inferno é real. O inferno é real. Diz o texto que Abraão disse assim, filho, lembra-te que tu teve os teus bens na terra, Lázaro apenas males. Lembra-te. Sabe o que eu aprendo? Quem está no inferno tem lembrança da sua vida na terra. O inferno é um lugar de memórias. Quem está no inferno se lembra da sua vida e tem a sua consciência dizendo para ele, você teve oportunidade. Você teve oportunidade. Você rejeitou a palavra. A consciência talvez seja o maior algoz, o maior carrasco de alguém que está no inferno. Dizendo, você lembra daquele dia que pregaram para você, daquele dia que você foi na igreja, mas você disse não, daquele dia que alguém falou de Jesus para você e você disse,
Você pensou com você, mas aí eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de ir para o baile, parar de ir para a noitada, eu vou ter que parar de me reunir com os amigos para tomar aquela cerveja, eu vou ter que deixar um monte de coisa. Ah, não, obrigado, hoje não. O inferno é um lugar de colheita. O inferno é um lugar de acusação. Aonde o pai vira para o filho, aliás, o filho vira para o pai e diz: eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui porque você não me ensinou o caminho certo. E aí o rico fala: mas então, pai Abraão, manda Lázaro na minha casa. Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. E Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que Abraão estava dizendo para ele? Sabe o que significa Moisés e os profetas? A palavra. Eles já têm a palavra. Eles já têm a revelação da minha vontade. Ah, Senhor, mas se algum dos mortos ressuscitasse, eles creriam, eles acreditariam. E ele fala assim: se eles não ouvem a palavra, se eles não acreditam na palavra, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele queria fazer missões depois de morto. Ele queria pregar o evangelho depois que morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai se conformar em você ter a tua salvação e ver os seus entes queridos indo para o inferno? Você vai se conformar em você ser salvo e ver os teus amigos indo para um lugar de tormento? Você vai ficar apático, passivo, inerte? Você vai ficar consolado e conformado em você ser salvo e vendo as pessoas à sua volta que são queridas suas morrendo e indo para um lugar de tormento? Cabe a mim e a você pregar a palavra para as pessoas que estão à nossa volta. Vou encerrar dizendo o seguinte: o evangelismo que dá mais resultado, o evangelismo que tem mais eficiência, é o evangelismo por relacionamento. A Bíblia diz que João capítulo 1, João chamou seus discípulos e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele é o Messias. E alguns dos discípulos de João começaram a seguir Jesus. E aí a Bíblia fala que um dos discípulos de João, que era André, chamou o seu irmão Pedro e falou para ele assim: achamos o Cristo. Achamos o Cristo. Vem ver. Ou seja, ele se preocupou em apresentar Jesus para o seu irmão, para o seu parente, para o seu familiar. E aí depois a Bíblia fala que Filipe, um outro discípulo, encontrou o seu amigo Natanael, amigo dele, e diz: Natanael, achamos o Messias. Aí Natanael falou assim: da onde que ele é? Ele é lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Falou, se pode, não sei. Vem ver. Vem você e vê. E a Bíblia fala que quando Natanael foi se aproximando de Jesus, Jesus virou para ele e falou assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Falou, de onde é que o senhor me conhece? Eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Diz a história que Natanael era da mesma idade de Jesus. E quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe de Natanael escondeu ele embaixo de uma figueira para ele não morrer. Só a mãe de Natanael, e Natanael sabia daquela história. Quando Jesus falou assim, eu vi você quando você estava embaixo da figueira. Ele falou, verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, só porque eu falei que eu te vi embaixo da figueira você creu? Por isso, a partir de agora, você vai ver outras coisas. Você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Os nossos parentes, os nossos amigos. Fale de Jesus para eles. Pastor, quem vai para o inferno? Primeiro, Salmo 9, verso 17. Diz assim, os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Quem é ímpio? Quem não serve a Deus. Quem é ímpio? Quem não é servo de Jesus. É ímpio. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Segunda classe de pessoas que vão para o inferno. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome não operamos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se você viver na prática do pecado, se você viver um pecado de estimação, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem se reconciliar com Deus, você está colocando a sua salvação em risco. Vamos ficar de pé. Você agora é conhecedor da palavra. Você agora é responsável pela sua eternidade. Ah, mas a igreja, mas é o pastor, porque é fulano de tal, porque o líder tal. Não, meu irmão, você é responsável pela tua salvação. A salvação é individual. É você que é responsável pela tua vida com Deus. Não queira colocar a responsabilidade da tua vida com Deus em cima da igreja, em cima do pastor, em cima de líder, em cima de ninguém. A responsabilidade é pessoal. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que a tua palavra fale aos corações. Que a tua palavra, Senhor, encontre morada. Que haja, Senhor, uma nuvem de misericórdia sobre esse lugar em forma de perdão. Oh Deus, que haja, Senhor, arrependimento. Que haja, Senhor, um batismo de humilhação. Que haja, Senhor, quebrantamento.
Espírito Santo, nos ajuda a reconhecer os nossos erros. Nos ajuda a reconhecer os nossos pecados. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. Enquanto há vida, ainda há esperança. E a tua palavra nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai. Confessai as vossas culpas, para que sarareis. Espírito Santo, visita cada coração. Visita cada coração essa noite. Queremos, Senhor, ser dignos do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Em pé mesmo como estamos. Irmãos, todos nós cristãos não acreditamos em obra do acaso. Tudo tem um motivo de ser. Tudo tem um porquê de acontecer. Tudo que eu posso dizer é que Deus sabe por que esta palavra foi pregada nesta noite. Como o pastor pregou, seu amigo casou e foi viajar e morreu. A morte não avisa. No cemitério, eu perguntei para o coveiro: qual é a faixa etária, coveiro, das pessoas que mais são sepultadas aqui? Eu esperando ele dizer: são os anciões, são os velhos. Ele olhou para mim e disse: são os jovens, pastor. Está morrendo muito jovem. Eu falei: é? Meu Deus. Amém. Mas o certo é que a morte não avisa quando vai chegar. E é interessante que o tempo todo Deus falando aqui comigo. Tem um motivo pelo qual eu estou falando assim nesta noite. Aqui dentro. Não quero falar mais nada. O restante é tudo com Deus. E como diz o pastor, encerrando as suas palavras, disse: não adianta você querer apontar. A causa é fulano, a causa é ciclano. Cada um é responsável pela sua própria salvação, pela sua própria alma. É você, através da sua decisão, da sua atitude, que vai dar o destino à sua alma lá na eternidade. E se você se ama, eu insisto com você. Sabe por quê? Porque o Senhor ama a sua alma e nós amamos você também. Aqui, tem um menininho aqui que quer entregar para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Aleluia. Isso, fica aí. Alguém diz assim: é uma criança. Sim, ele é uma criança. Ele tem uma vida inteira para Jesus e você só tem meia. Você já viveu bastante, ele está começando agora. Aonde está a segunda pessoa? Olha, eu vou dizer para você: venha, venha, glória a Deus, aqui está. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, filho. Eu louvo a Deus pela sua vinda. Não foi obra do acaso você estar aqui hoje. É que Deus tem um propósito na sua vida. E se você não sabia, saiba disso hoje. Deus tem um propósito. Eu quero pedir, alguém quer adotar essa moça para orar e acompanhar ela? Levante a mão. Pastor Francis vai acompanhar essa moça, é conhecida dele. Ele vai acompanhar na oração. Mas, amados irmãos, podemos encerrar? Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Faz assim. Faça igual essa mocinha aqui. Como é que você chama?
A Bruna criou coragem e disse: não, eu vou lá. Eu vou decidir o meu destino na eternidade. Eu vou para o céu. Tem mais alguém? Venha, venha, filho. Corra. Venha. Aleluia. Glórias a Deus. Que bênção. Vamos entregar essas duas almas ao Ministério Jovem. Vocês vão cuidar deles. Amém? Vocês vão adotar eles. Sérgio e Cris, vocês vão adotar eles.